A história da língua, vamos viajar com a palavra linguística em roda e câmara. Coelho, já vimos que a história das línguas passa necessariamente pela história demográfica de seus falantes, mas vimos isso através de dados de duas datas específicas bem próximas, ou seja, no final do século XVI. Mas você pode falar sobre alguma fonte que nos dê um panorama diacrônico populacional do Brasil que vá além, tipo dados do século XVI ao XIX, para que tenhamos mais subsídios para discutirmos, por exemplo, o papel das línguas africanas na história do português do Brasil? Posso sim, Aguiar. Assim como você havia citado dois nomes no nosso último papo, posso falar sobre alguns dados disponibilizados por Alberto Mussa. Ele faz uma reconstituição da distribuição dos falantes de línguas africanas que chegaram aqui no Brasil justamente expondo a mudança dos números em cada século. E assim ele nos deixa notar a crescente presença de negros brasileiros em relação aos africanos, dos mulatos, a partir do século XVII, também dos brancos brasileiros e o decréscimo de portugueses, africanos e índios. E em relação ao papel das línguas africanas, ele é categórico em dizer que o percentual de falantes bantu foi sempre superior e quase sempre maciçamente em todo o período do tráfico. Isso nos possibilita entender de forma bastante clara porque são precisamente os itens lexicais de origem bantu os que se registram com maior grau de integração morfológica e em maior número de campos semânticos no português do Brasil. A posição relativamente proeminente do grupo Benequá não bantu nos últimos séculos também implica o grande número de itens lexicais emprestados por essas línguas, embora não integrados e particularmente restritos aos campos semânticos ligados à atividade ritual. Daí podemos perceber o quanto o português brasileiro deve às línguas africanas, embora haja uma negativa por parte de muitos a respeito dessa integração dos empréstimos africanos. Ainda que haja um consenso acerca da impossibilidade de ter sido mais praticada uma língua africana no Brasil do que outra, porque como bem expressa a Wise, pelo tipo de escolha que eram submetidos desde os portos negros até sua localização como mão de obra no Brasil, os negros foram selecionados negativamente, a fim de que não se adensassem em um ponto qualquer, étnica, cultural e linguisticamente. E aparentemente essa seleção negativa só deixaria de acontecer no século XIX, e mesmo assim porque houve uma intensificação na importação. Logo, deixou-se de definir de onde vinham os escravizados, assim como para onde iriam. E é importante ressaltar que, nessa altura, a destinação já era notavelmente urbana, sobretudo para Salvador, mas não só, porque também iam para as periferias urbanas do país. Nossa, entre Rosa e Câmara a gente viaja na história da língua.